Bom, nossa última aula, nós vimos então que contabilidade é a ciência que vai estudar o patrimônio, vai estudar e controlar o patrimônio das entidades. Né? Nós vimos que entidades aí, quando nós falamos de entidades, estamos falando de todos os tipos de entidades, né? Empresas, escolas, órgãos públicos, igrejas, enfim. E nós vimos também o que é o patrimônio. O patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, ele é formado sempre pelos seus bens, seus direitos e suas obrigações. Esses são os três caras que formam aí o patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa. E aí, por fim, faltou a gente falar do quê? Do patrimônio líquido. Né? Se o meu patrimônio são meus bens, direitos, menos as minhas obrigações, eu vou chegar ao quê? A uma equação para encontrar o meu patrimônio líquido. Né? Então, o que é meu patrimônio líquido? O meu patrimônio líquido é a situação líquida da empresa. É tudo que ela possui, bens e direitos, menos o que ela deve, as suas obrigações. Tá? Então, é essa equação bem simples. Né? Contabilidade estuda o patrimônio são os bens, direitos e as obrigações, e o patrimônio líquido é a situação líquida, é aquilo que de fato, né, ali eu tenho do meu patrimônio, que é o quê? São meus bens e meus direitos, menos as minhas obrigações. Aí nós tínhamos feito um desenho aqui para explicar isso, eu só deixei ele mais bonitinho aqui, só deixei ele mais bonitinho aqui para a gente poder entender. No nosso exemplo da aula passada, eu citei, né, um caso esporádico aqui de uma pessoa que ela teria uma casa no valor de 300 mil reais, um automóvel no valor de 20 mil e um celular no valor de R$ 1.000. E esses três caras aqui formam o quê? Formam os bens desta pessoa fictícia. Então ela tem como bem, ela tem a casa, o automóvel e o celular. 300 mil da casa mais 20 do automóvel mais 1.000 do celular, ela tem bens no valor de 321 mil reais. Esses são os valores dos bens dessa pessoa. Como direito, o que ela tem? Nós fizemos uma simulação aqui que essa casa de 300 mil que essa pessoa tem, ela aluga um pedaço da casa aqui, ó, esse pedacinho de preto aqui, ela aluga por R$ 800, então ela tem aluguel a receber, né, no valor de R$ 800. Então, se ela tem a receber, ela ainda não recebeu esse aluguel, então não é um bem, é o quê? É um direito. Ela tem o direito de receber R$ 800 aqui desta casa. E ela tem também outro direito que é o quê? É o seu trabalho, né? Ela trabalha aqui, o seu trabalho, e ela trabalha e ela ganha R$ 1.500. Ela ainda não tem esse dinheiro em mãos, ela está trabalhando e ela tem o direito de receber R$ 1.500. Então ela tem aqui de direito R$ 1.500 de salário mais R$ 800 de aluguel, que dá um total de direito de R$ 2.300 em direitos. Além disso, na última aula nós falamos o quê? Que dessa casa 300 mil, ela já pagou 100 mil, mas ainda falta ela pagar 200 mil reais desta casa. Então, ela tem, só dessa casa aqui, ela tem uma obrigação de 200 mil reais. Né? Só dessa casa aqui, ela deve 200 mil reais. Este carro, nós falamos também que ela tinha pago apenas 5 mil. Então ela tem ela tem a obrigação de pagar mais 15 mil deste carro. O celular está pago, R$ 1.000 está pago, ela não tem obrigação nenhuma com esse celular. Então ela deve o quê? Ela deve 200 mil da casa mais 15 mil do carro. Então ela tem um total de obrigações aqui de
215 mil reais. Tá? Este é o cenário aqui que nós pintamos. Em contabilidade, é importante a gente ressaltar o que? Esta casa, ele comprou esta casa, certo? Esta casa tem o valor de 300 mil, mas esse nosso personagem só pagou 100 mil dessa casa, então ele ainda deve pagar 200 mil. Falta ele pagar, ele tem como obrigação 200 mil. E aí, quando estou em sala de aula, a grande dúvida é a seguinte: ele deve este valor dessa casa. Legal. Essa casa, então, é dele ou não é? É um bem dele ou não? Este veículo, a mesma coisa. O veículo vale 20 mil, mas ele só pagou 5. Né? Este veículo pertence aos seus bens ou não? Tá? E a resposta para isso é o quê? Que sim. Tá? Independente do valor que ele pagou, se ele adquiriu aquilo para a contabilidade, aquele bem é classificado como um bem dele. Tá? Se ele vai pagar, se ele vai dar o calote, isso é outra história. Né? A partir do momento que ele adquiriu aquilo, está no nome dele, aquele é um bem dele. Tá? Então a casa, dependente de quanto ele tem para pagar, ele tem um bem de 300 mil. Ah, mas ele só pagou R$1.000 dessa casa. Não importa, ele tem um bem de 300 mil. No exemplo, se ele tivesse pago só R$1.000 dessa casa, ele tem um bem de 300 mil, é classificado como um bem de 300 mil, só que em contrapartida, nas obrigações, ele teria, neste exemplo, ele teria uma obrigação de 299 mil. Não importa, a casa é um bem dessa pessoa. Tá? Então, essa é uma dúvida que surge bastante em aula, se eu paguei, é meu bem só quando eu termino de pagar, ou quando já está tudo pago, ou eu devendo já é um bem. Então a resposta é: a partir do momento que você adquiriu, não importa o quanto você deve, aquele bem é seu, faz parte dos seus bens. Aí. O valor então, do seu bem é de 300 mil, mais 20 do carro, mais um do celular, 321 mil. De direito, 1.500 de salários, mais 800 de aluguel, 2.300 de direitos. E obrigações, você tem obrigações aqui a pagar de 215 mil. 200 mil que faltam da casa e 15 mil do veículo. E aí nós voltamos aqui para ao que nós tínhamos visto anteriormente, do que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, então, é a situação líquida da empresa. São seus bens e direitos menos as obrigações. Então, qual que vai ser o patrimônio líquido dessa empresa aqui? Se eu tenho bens de 321, direitos de 2.300 e obrigações de 2.215, qual que é o meu patrimônio líquido? Façam aí 1 minuto para que vocês, 30 segundos aí para que vocês me deem a resposta. E aí eu já vou passar aqui para vocês. Esta resposta aqui é a seguinte: como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer o quê? Nossos bens, 321 mil, mais nossos direitos de 2.300, nós temos um total de bens e direitos aqui de 323.300, que é a soma de 321 mais 2.300, 323.300. São meus bens e direitos aqui. E aí eu tenho minhas obrigações no valor de 215 mil, que é o valor de 200 mil que eu devo da casa, mais 15 mil que eu devo do veículo. 215 mil. O meu patrimônio líquido, então, vai ser o quê? Meus bens e direitos, 323.300, menos as minhas obrigações, 215 mil. Meu patrimônio líquido, 108.300. Este é o resultado do exercício desse nosso exemplo aqui, tá bom? Então, o dever de casa vai ser o quê? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui
bens, direitos e obrigações, e o patrimônio líquido de vocês, né? Colocando tudo que vocês têm de bens aí, os seus direitos e as suas obrigações. Né? E lá no Teams eu vou deixar um exercício para vocês, para que vocês resolvam. Cadê o exercício? Vou mostrar aqui, balanço. Eu vou passar esse exercício aqui para vocês resolvam lá, né, alguns exercícios aqui. O João possui uma casa no valor de 200 mil, ele deve 30% do valor, possui um carro no valor de 50 mil, falta pagar prestações de 700 reais. João tem 5 mil em dinheiro em casa para reservas e 10 mil na poupança. Qual que é o patrimônio líquido do João? Eu vou passar esse exercício para vocês, os 4 exercícios aqui, e vou esperar, né, para ver como que vocês se saem aí. E depois eu já vou gravar um vídeo explicando cada um deles, né, como é que se faz, não fazendo, tá? Explicando como é que se faz, e aí na nossa aula ao vivo a gente conversa um pouquinho deles aqui. Tá bom? É isso aí, valeu!